para a semana que vem. Mas a gente então agora passa o momento da ministração da palavra, crendo que o nosso Deus tem algo a falar ao nosso coração, ao meu coração, ao teu coração. E eu queria então te convidar a ler comigo o Salmo de número 'Alegria é viver feliz'. Desculpa, ficamos... Olha que interessante. Vou explicar o que aconteceu. Tudo tem uma novidade. Normalmente o louvor é só o slide, não é o vídeo junto. E agora tá o vídeo junto. Então toda vez agora que eu botar o louvor vai... O slide vai trazer o louvor. Meu Deus, peraí que a gente vai dar um jeito. Calma aí. Acho que vou poder dar um jeito. Acho que dei. Quem sabe faz ao vivo. Vamos orar mais uma vez? Fala através da tua palavra, Senhor. Fala de forma clara, simples, direta, para que a gente hoje encerre o nosso momento de adoração com a certeza espiritual de que ouvimos a tua voz, de que tivemos um encontro contigo e que temos uma semana nova para viver expressando aquilo que nós aprendemos aqui. A nós interessa muito pouco o conhecimento pelo conhecimento, Senhor. A nós interessa muito pouco conhecer grandes teorias, grandes interpretações, se nada disso nos levar a uma ação muito clara na nossa vida e através da nossa vida no mundo. Esse mundo que o Senhor nos deu como palco para sermos mordomos teus, Senhor, para sermos gerentes da tua criação. A nós interessa ouvirmos a tua voz para sermos transformados à sua imagem e transformados à sua imagem um pouco mais, sermos instrumentos do Senhor, mordomos na criação para vivermos aquilo que o Senhor planejou para nós. É isso que é a boa vida, a vida perfeita, a plenitude da existência. Ajuda-nos a entender isso e a buscar isso cada dia mais, Senhor, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, amém e amém. Então, gente querida, a gente vai iniciando mais um ano, né? Passei um mês mais ou menos de férias, três domingos de férias. Tivemos o Ricardo, o Bettini e o pastor Adriano, convidado semana passada, trazendo a mensagem. E hoje é um dia que retorno, né? As atividades normais, no sentido de preparar sermão e pregar aos domingos. E 2021 parece que começa com toda a sua força, pelo menos para mim. São expectativas de todos nós, por exemplo, uma muito grande com o fim da pandemia, com a vacinação ampla sendo alcançada e a gente deixando para trás essa realidade tão difícil que vivemos no ano de 2020.
Também há expectativas sobre a economia, como vai se portar a economia nesse momento em que nós já temos um ano de pandemia, provavelmente, é que tudo indica, o auxílio emergencial não deve ser renovado, não sei como será o desdobramento disso, e há uma preocupação econômica, é claro. Há também uma expectativa quanto ao mundo pós-pandemia. Qual vai ser esse mundo que nós vamos viver? Como vai ser a igreja? Como nós vamos viver a igreja a partir da pandemia? O quanto da igreja a gente vai entender que é possível viver como vivemos agora online, e o quanto nós não podemos abrir mão de estarmos juntos como igreja. Também é uma expectativa quanto ao trabalho, qual é o futuro do trabalho, como as escolas vão se portar depois da pandemia, será que tudo vai continuar como era antes ou vamos ter mudanças? Enfim, são expectativas diversas e também as expectativas pessoais, aquelas que são inerentes a nós, as nossas especificidades, aquilo que nós somos, as nossas individualidades. São expectativas que não dependem da pandemia, não dependem do início do ano, mas que são desejos que nós trazemos, todos nós, constantemente nos nossos corações. Quem sabe a tua expectativa não seja quanto ao trabalho, como vai ficar, não o trabalho no mundo, mas o teu trabalho especificamente. Quem sabe a sua expectativa não seja quanto a algum novo desafio que esteja pela frente, que você se propôs a começar e se pergunta, será que você é capaz de viver esse desafio? Quem sabe as suas expectativas sejam com seus filhos. Por exemplo, a gente aqui, a Carol vai começar o 2º grau. Daqui a pouco tempo, vai passar rápido, sempre passa. A Carol está diante aí da escolha da sua profissão, pelo menos da sua profissão de início de vida adulta e profissional, é uma preocupação. Outros talvez tenham preocupações com a saúde, como vai ser a saúde, como está a saúde depois dessa pandemia, talvez algumas preocupações pessoais com o casamento, enfim. O número de pessoas que está agora conectado ou que vier assistir essa mensagem depois, o número de expectativas de cada um de nós. E eu queria iniciar esse momento te perguntando quais são as tuas expectativas. O que você espera de 2021? O que te move para esse ano? Aonde você quer investir os seus próximos meses, ou até, uma boa pergunta, em quem você quer investir os próximos meses desse ano que estamos iniciando agora, né? 2021, janeiro vai terminando, mas normalmente é o mês de férias. Quais são as tuas expectativas? Pensa um pouquinho. Ou será até que você nem expectativas mais alimenta nesses dias tão difíceis de pandemia? Queria, junto com a pergunta, lançar um desafio então para você. Nunca deixe de ter expectativas com aquilo que Deus vai e pode e vai fazer com a sua vida. Meu irmão, minha irmã. Não deixe nada fora da tua vida, de você mesmo, as circunstâncias, roubarem de você aquilo que você tem do próprio Deus, que são as expectativas de fazer sempre algo melhor, de fazer sempre melhor. Mas, voltando à pergunta, quais são as nossas expectativas? Há duas questões que precisam ser trabalhadas junto ou antes dessa pergunta sobre as expectativas, que eu creio que esse salmo pode nos ajudar muito. A primeira pergunta é: quem nós somos? Quem eu sou? Como eu posso ter expectativas se eu não conheço quem eu sou? Por que eu fui feito? Qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha vida? Sem esse conhecimento, eu e você vivemos por viver, pelo amanhã somente, a cada dia o seu dia, sem planejamento, sem alimentar sonhos, sem saber para onde vamos, porque não sabemos qual é o propósito da nossa vida. Mas essa primeira pergunta, ela está completamente associada a uma outra pergunta, tão importante ou mais do que essa, que é: quem nos colocou aqui? E se há alguém que nos colocou aqui, por que ele nos colocou aqui? Qual foi o propósito dele para a nossa vida? Aí está o caminho da plenitude, para que possamos responder de forma plena a pergunta sobre as nossas expectativas para o ano de 2021.
Um dos pais da igreja, chamado Irineu, disse assim: olha, a glória de Deus é um ser humano completamente vivo. Conhecer quem nos colocou aqui vai nos ajudar a responder quem nós somos. E encontrando essas respostas vai nos ajudar a viver de forma plena, a estarmos completamente vivos. Aleluia! Aleluia! E eu queria chamar a tua atenção nesse início para a ordem que eu coloquei as perguntas. Veja que primeiro eu coloquei uma pergunta sobre nós mesmos, sobre quem somos. E é interessante a gente não perder de vista essa realidade. Nós só temos a nós mesmos. Deixa eu te explicar isso. Eu vivo o mundo a partir daquilo que eu sou, dos meus sentidos, da minha mente, da minha própria alma, o espírito. Eu vivo o mundo a partir disso. Por mais que eu queira ter empatia e por mais que eu deva ter empatia, eu e você devamos ter empatia, o mundo é vivido mediante nós mesmos. Eu só consigo entender o mundo dessa forma. Por isso, nós estamos sempre muito preocupados com nós mesmos. Há uma distorção do próprio pecado em fazer isso ser exageradamente grande, mas há uma característica pessoal nossa pela própria formação de quem nós somos. Nós vivemos mediante aquilo que somos. Por mais que eu tenha empatia e tenha vivido bastante daquilo que Ana viveu nesse tempo de tratamento quimioterápico que nós deixamos para trás nesses 2 últimos anos, por mais que eu tenha visto e tido empatia e percebido a luta de Ana, quem viveu aquela luta foi ela. É nesse sentido que falo sobre a nossa individualidade e por que a gente muitas vezes está preocupado com a gente mesmo. Ana foi quem viveu aquela realidade. Eu não sei o que você está vivendo completamente. Eu posso ouvir, conhecer, orar, me importar, chorar e me alegrar, mas você é quem conhece a dimensão daquilo que você vive. Por isso, muitas vezes, a gente se volta para as perguntas sobre o motivo da existência a partir de nós. Mas veja o que o salmista faz comigo e com você nesse salmo. Veja como ele começa primeiro respondendo a pergunta de quem é Deus, para somente depois começar a responder a pergunta de, já que Deus é isso, quem somos nós? E é esse o nosso objetivo essa noite, pensar a partir do Salmo de número 8, quem é Deus e quem nós somos em Deus, com o tema de mais Deus e mais humanidade para 2021. Mais Deus e mais humanidade em 2021. Vem comigo, vamos meditar um pouco sobre a primeira pergunta. Quem é Deus? Veja que o salmista inverte a ordem de prioridade sobre as perguntas que nós fizemos. Começa por Deus. E é claro que a gente não pode esperar de um salmo aquilo que a Bíblia passa toda a história respondendo sobre quem é Deus. A Bíblia inteira foi escrita com esse propósito em vista, em revelar a nós, seres humanos, criados à sua imagem, quem Ele é, quem é o nosso Deus e o que Ele propôs para a nossa vida. E se a gente entendeu um pouco daquilo que essa Bíblia inteira vem revelando, parece que se vislumbra uma eternidade inteira
meditando, conhecendo a Deus e meditando em quem Ele é, e mesmo assim a eternidade inteira não vai ser suficiente, não vai bastar para a gente entender completamente quem é Deus. Mas o Salmo traz algumas respostas sobre quem é Deus, e o primeiro aspecto e a primeira parte dessa resposta é que Deus é magnífico, Deus é majestoso. E veja que o salmista diz que não somente na terra, mas também no céu, em toda a criação, Deus é magnífico e majestoso. E essa palavra que foi traduzida aqui para o português como magnífico, ela também tem um sentido de excelente, grandioso, nobre, poderoso, e até mesmo como famoso ela foi traduzida no Salmo 136. Magnífico como excelência, grandiosidade, nobreza e poder. A majestade, a segunda palavra que o salmista usa, também tem um sentido de dignidade, de esplendor, de glória, honra e autoridade. Então, a primeira resposta que o Salmo traz sobre quem é Deus é que ele é excelente e grandioso, e que dele se irradia esplendor, glória, honra e autoridade. Deus é excelente e grandioso e irradia esplendor, glória, honra e autoridade. Aleluia! Por isso, a pergunta sobre quem somos precisa passar por um entendimento de quem é Deus e dessa realidade que o salmista traz, excelente e grandioso. A nossa geração vai perdendo um pouco dessa referência. Nosso Deus, Criador do universo, acima de todas as coisas, vai se tornando para essa geração somente mais um Deus no panteão de todas as divindades possíveis e imagináveis que o ser humano possa inventar. Ele tem até lugar para essa geração, mas não acima, de forma nenhuma, mais junto de todas as outras divindades. Ele não é exclusivo de maneira nenhuma e não está acima de tudo e de todos. A nossa geração até permite que Deus exista ainda, mas ela não dá nenhuma exclusividade para Deus. O eterno revelado na Bíblia, que o salmista começou a entender a partir desse salmo, para a nossa geração é só mais uma possibilidade no panteão de inúmeras divindades. Qual é o resultado disso? Dentre tantos outros, eu queria destacar apenas alguns. Dúvidas e incertezas surgem quando você não tem uma referência única e acima de todas as outras. Quando tudo é igual, nada é diferente, qualquer coisa serve, qualquer caminho é possível, qualquer moral pode ser derivada dessa realidade. É claro que vai surgir insegurança disso, é claro que dúvidas vão surgir. A nossa geração quis colocar Deus do lado de qualquer outra coisa, outro Deus inventado pelos homens, e com isso não percebeu que se colocava numa armadilha da incerteza, da insegurança e da dúvida, porque perdeu o referencial único e majestoso do Deus Criador acima de tudo. Qual o caminho a seguir? Se qualquer uma dessas divindades pode dar escolha, uma aqui, vou por aqui, mas será que essa é mesmo? Por que essa é melhor do que aquela? Sem um Deus absoluto e acima de tudo, quem pode dar essa resposta? Quem pode dar essa resposta? Então, se nós queremos mais certeza e segurança, que é absolutamente necessário para entender quem nós somos, se nós queremos mais estabilidade, propósito e sentido, nós devemos começar em Deus, reconhecendo como salmista que Ele é excelente e majestoso, mas principalmente para a nossa geração, que Ele está acima de todos e todas as invenções que os homens trazem. Para que eu e você tenhamos o referencial correto, único e sentido seguro de vida. Então eu me perguntei enquanto preparava essa mensagem e quero perguntar a você: Deus é excelente para você? Deus é realmente excelente para você? E por favor, eu não estou fazendo uma pergunta retórica.
Eu não estou fazendo só uma pergunta para você passar por ela rapidamente e responder sim, Deus é excelente para mim. Não. Eu estou te convidando a meditar de maneira profunda nessa pergunta e a realidade da resposta no teu coração e na tua vida. E essa realidade ela é possível de ser verificada quando nós olhamos aonde nós investimos o nosso tempo, aonde nós investimos o nosso dinheiro, quais são as nossas escolhas frente às situações da vida. Tudo isso vai revelar: Deus é excelente para mim? Será que, como filhos e filhas dessa geração, que não podemos deixar de ser e de fugir dessa realidade, nós não fomos colocando, de alguma forma, o nosso Deus criador e absoluto no mesmo patamar de qualquer outra divindade? Empurrados por essa sociedade e esse pensamento cultural da nossa época, de que você não pode dizer que esse Deus é melhor do que outro, porque tudo é uma questão de fé. Empurrados para viver uma realidade de comunhão, para que não haja divisão entre nós, seres humanos. Nós não perdemos essa realidade. E perdendo essa realidade, nós começamos a perder o próprio sentido. E veja que eu não estou falando de que colocamos Deus no mesmo patamar, no mesmo panteão de divindades, deuses nomeados. Pode ser deuses não nomeados, como dinheiro, status, poder, prazer, ou pior ainda, aquele Deus que é escondido dentro de nós e que, quando formos olhar, encontramos a nossa própria face, ou seja, nós mesmos podemos assumir esse lugar, e aí a nossa incerteza, insegurança, dúvida cresce sem parar. Como salmista, eu e você precisamos reconhecer com todo o nosso ser, preste atenção nisso, com todo o nosso ser, a majestade e a grandiosidade do nosso Criador, do Criador do universo. E isso vai demandar contemplação, como o salmista fala no verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, vai demandar desacelerar a vida, desacelerar o ritmo, que é acelerado ainda na pandemia. Dentro de casa os nossos ritmos são muito acelerados, mas conhecer mais profundamente esse Deus, o único caminho possível para conhecer mais profundamente quem nós somos, demanda desacelerar e contemplar a criação, como o salmista fez. Nós precisamos parar para ver com mais tranquilidade um pôr do sol, não somente olhar, não somente ver, mas perceber a grandeza daquele desenho, daquela obra de arte diante de nós. Parar e ouvir os sons da natureza, dar mais espaço para isso. Não sei onde você mora, não sei, com a internet qualquer um pode assistir essa mensagem, morar num prédio no meio de uma ilha de pedra, com sons somente de automóveis, mas procure se colocar num lugar diferente, procure mais contato com a criação e perceba os sons. Aqui em casa mesmo, outro dia eu estava falando com a Ana como eu não percebi em alguns momentos o som da cigarra. Algumas cigarras começaram a ficar aqui perto de casa, não era comum não, passou a ser comum. E aquele zumbido, a gente se acostuma com aquilo, e quando eu percebi, estava ali tomando meu café. Que maravilha o som da cigarra, ele incomoda se a gente não parar, não acreditar ele também ao nosso Deus Criador, mas o mais difícil é que ele se torna um som comum e a gente nem percebe o que está acontecendo. Que maravilha o som daquele bicho, daquele animal. O que acontece é que nós perdemos esse encanto com a criação. O fato de que nós entendemos por que o sol se põe, o fato de que nós entendemos que a Terra gira em torno do Sol e que a Terra gira em torno do seu próprio eixo e faz o Sol nascer e se pôr todos os dias, parece que tirou da gente esse encanto, algo que não acontece com as coisas do mundo. Se você
gosta de uma Ferrari, procure alguém que goste de Ferrari, entenda a Ferrari, conheça a Ferrari pela marca e pelo encanto que conseguiu se criar com aquela marca e aquele carro. O fato de conhecer como funciona a mecânica, o fato de conhecer como funciona a parte elétrica, não diminui o encanto dos amantes da Ferrari por aquela máquina. Por que nós temos o nosso encanto diminuído para com o Criador do Universo pelo fato de que nós conhecemos como ele operou e opera, em alguns aspectos, nem todos, o universo. Não perca o encanto com esse Deus maravilhoso. E entenda um pouco mais de quem ele é. Coloque ele no lugar correto dele, no seu coração. Tome suas decisões e escolhas a partir desse lugar. E viva um ano de 2021 de forma mais plena, trazendo Deus de volta a esse lugar de reino, suzerano, soberano sobre todas as coisas. Mas há uma outra coisa que esse salmo revela sobre quem é Deus. Primeiro, ele revela da sua grandiosidade, da sua majestade. Mas ele também revela que esse Deus nem sempre faz as coisas como nós imaginamos. Deus nem sempre faz as coisas. Que coisa maravilhosa, não passe correndo por essa ilustração, por favor, não passe. Imagine a cena. Um grande exército se coloca diante de uma cidade, um exército inimigo, homens fortes, bem armados, poderosos, cavalos de guerra, carros de guerra, sons de batalha, gritos, o som da guerra se aproximando do lugar. Então surge o exército que vai proteger a cidade desses inimigos poderosos. Não está falando quando eu leio o texto. Eu tentei acertar e não consegui. Não, eu sei. É porque tudo é difícil, né, gente? Tudo tem um... Achei que eu tinha conseguido resolver. Não consegui resolver, mas vou conseguir resolver agora. Próxima vez que eu falar o texto, ele vai funcionar, tá? Mas pelo menos vocês puderam ler. Quando... me perdi até aqui, Ana. Não passe pela cena correndo, imagine a cena desse trecho. Vamos ler novamente, né? Já que vamos até testar se funcionou aqui. Acho que agora está funcionando. Estou vendo a minha voz ali, então vou ler novamente o verso de número 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quem sabe faz ao vivo, nem sempre acerta. Mas não passe correndo sobre essa cena que o salmista mostra, apresenta para mim e para você, um exército de homens poderosos, gritos de guerra, cavalos, cavaleiros, carros de guerra. Então surge o exército que vai proteger a cidade desses homens poderosos. E qual é o exército que Deus levanta? Segundo o Salmo de número 8, verso 2. Um grupo de crianças pequenas e essas crianças empurrando carrinhos de bebê que estão chorando, porque o texto fala de pequeninos e crianças de peito. São dois grupos, são os pequeninos e as crianças de peito que ainda mamam e não podem andar sozinhas. Então a imagem que me vem é de um grupo de crianças pequenas de 4 anos de idade empurrando os carrinhos de bebê, com cada carrinho com uma criança dentro daquele carrinho chorando, e é esse o exército que o salmista diz que Deus traz e coloca para enfrentar o inimigo e o vingador, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. É isso que o salmo está descrevendo. O Criador que o salmista viu na terra e nos céus não faz as coisas como a gente imagina, e a imagem que o salmista usa é de um exército de crianças pequeninas e de colo enfrentando um exército de inimigos
e vingadores. O apóstolo Paulo vai ter essa mesma visão muitos anos depois e vai declarar que aquilo que é loucura para os homens é o que Deus vai usar. Veja o que diz o texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, eu separei 3 versos, verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, loucura. Verso 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E finalmente só o verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. É isso o que o salmista viu sobre o nosso Deus. Ele é majestoso, mas também se revela como aquele que usa o que para nós pode ser loucura para resolver as batalhas. A gente quer que Deus trabalhe de forma que seja confortável a nós. Mais uma vez, eu vivo o mundo a partir da minha experiência, mediante quem eu sou, os meus sentidos, a forma como eu fui criando o meu mecanismo de pensamento, as lentes pelas quais eu aprendi a ler o mundo. E é natural que diante de uma adversidade, de um exército, do inimigo, do vingador, eu queira ver Deus agindo de uma forma que eu entenda. Ou seja, se há um exército poderoso, traz um exército mais poderoso ainda, Deus. Se há um inimigo poderoso, traz um exército mais poderoso do que esse inimigo, mas nem sempre é assim que Deus trabalha. Esse Deus revelado pelo salmista traz coisas pequeninas para destruir as coisas grandiosas. Presta atenção numa coisa. Deus não nos quer confortáveis. Deus nos quer obedientes e confiando nele. Deus não nos quer confortáveis. Deus nos quer obedientes e confiantes nele. Nem sempre fé e obediência vão nos trazer conforto. Pelo contrário, talvez na maioria das vezes fé e obediência nos levem a um lugar de desconforto, porque mexem com a nossa própria segurança e com a forma como nós vemos e lemos o mundo. Mas é isso que importa, porque a fé e a obediência sempre vão nos levar para mais perto de Deus. A fé e a obediência sempre vão nos levar para mais perto de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, quais são os exércitos que se acampam ao teu redor nesse início de 2021? Quais são os inimigos? Quem é o vingador e o inimigo da tua alma nesses dias? Como eu falei, só você sabe quem são esses inimigos. E o que o Salmo revela sobre quem é Deus, revela que pode ser que Deus esteja agindo de uma forma que nós não entendamos. Deus esteja agindo de uma forma na sua vida que você não consiga entender completamente, porque é a loucura que é a sabedoria de Deus para nós. O que Ele quer é que você creia e obedeça, e que você espere nele grandes coisas e grandes maravilhas, porque Ele é que sabe os pensamentos que tem a teu respeito. Creia e confie. Se Ele vai usar um pequenino para destruir um poderoso, não vai ser nem a primeira, nem a última vez. Mas vamos caminhando. Como falei no início, 2 perguntas eu gostaria de responder essa noite. Quem é Deus e quem nós somos? Quero partir então para aquilo que o Salmo revela sobre quem é Deus, quem somos nós diante desse Deus. Veja o que diz a partir do verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o salmista vai perguntar: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés. Tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia. Veja que só agora, quando começa a entender quem é o Criador, o salmista também começa a entender quem ele é.
E nós também começamos a entender quem nós somos. No panteão dos deuses da época de Davi, toda geração teve os seus panteões. A humanidade era vista, alguns desses deuses desse panteão diziam, desses mitos diziam que a humanidade nada mais era que a criação de deuses inferiores para ajudá-los, a esses deuses inferiores, a servir os deuses maiores, para diminuir o trabalho desses deuses inferiores. Então, em alguns desses mitos, desse panteão da época de Davi, nós seríamos apenas criaturas que foram feitas para cultivar a terra e da terra extrair os alimentos que poderiam ser usados pelos deuses menores para servir os deuses maiores e diminuir o trabalho deles. Sempre tem um panteão em todas as gerações. Mas a contemplação do salmista, do Criador do universo, o capacitou a entender a si mesmo a partir do Deus Criador acima de todas as coisas e não a partir desse panteão. E será que seria mais fácil entender da outra forma? Será que não seria mais fácil para Davi entender que eu sou apenas uma criação para que ajudar a deuses inferiores a servir os deuses superiores? Veja, nós estamos falando de uma época que não havia ciência, que não havia conhecimento de nada, que um trovão trazia tanto medo contra a morte, que a chuva e a escuridão traziam tanta angústia contra a própria morte. Será que não seria mais fácil para o salmista, para um filho da sua geração, entender quem ele era a partir desse discurso? Existem deuses que cuidam, cada deus tem o seu domínio e eu fui feito só para servir esse Deus, para que não chova tão forte, para que não caia trovões, para que a morte não chegue, para que a doença não chegue. Mas o salmista contemplou a criação. E não somente contemplou a criação, contemplou a revelação da palavra que ele já tinha disponível para ele. Para ele, Davi, já existia disponível o relato da criação. E nesse relato ficava claro quem ele era diante desse Deus. Veja Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, a mesma coisa que o salmista praticamente está dizendo ali, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. O salmista não somente tinha a revelação da natureza, a grandeza do Deus revelado nos céus e na terra, mas também tinha a revelação da palavra que já existia na sua época, e nessa palavra ele reconheceu que ele, salmista, assim como eu e você, fomos criados à imagem e semelhança do Criador do universo. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador do universo, que nos vocacionou a sermos mordomos dessa criação. Como ele fala, de glória e de honra coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Acho que eu botei esse texto, deixa eu ver aqui. Não botei. Botei sim, tá aqui, ó. É o que ele fala no verso de número 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecesse, que é o homem que te lembre dele, e o filho do homem que o visite. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. O salmista viu quem ele era diante desse Criador. Enquanto no panteão de Davi, e talvez no nosso, nós não somos nada, somos apenas um acidente, escravos do acaso e de poderes que estão acima de nós. No Criador que é revelado na criação e na palavra, nós somos parecidos com Ele. Aleluia! Aleluia! Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança desse Deus maravilhoso e que nos colocou como mordomos, como gerentes dessa criação
espetacular que ele fez. Você também vai se lembrar do registro de Gênesis, onde Deus, vendo a criação, diz: viu que era bom, viu que era bom. E Deus nos coloca como gerentes e mordomos dessa criação para, vocacionados por Ele, continuarmos a tornar bom cada vez melhor, boa cada vez melhor essa criação. Refletindo então o caráter de quem nos criou, Criador do universo, gerando coisas boas o tempo todo. Aleluia. E há diversas implicações sobre isso, sobre o fato de nós sermos feitos à imagem e semelhança de Deus e sermos vocacionados para tornarmos a criação cada vez melhor. Diversas, eu quero destacar apenas duas. A primeira, eu e você não somos um acidente. Preste atenção nisso. Eu e você não somos o acidente, seres humanos, seres sem valor, acidentes de uma criação impessoal, obras do acaso. Não. Eu e você somos parecidos com o nosso Criador. Fomos feitos à imagem e semelhança do Criador do universo, o que significa que nós temos importância diante da criação, e não somente isso, nós temos importância diante o outro. Independente do que eu e você façamos, independente da quantidade de dinheiro que nós tenhamos, independente da casa, da beleza pessoal, do poder, do status, independente de tudo isso, eu e você somos importantes pelo simples fato de que fomos feitos à imagem e semelhança do Criador. Aleluia! Isso significa que mesmo que o mundo não nos dê importância, Deus dá. Mesmo que o mundo não te dê importância, presta atenção nisso. O Criador do universo te dá importância porque você carrega a imagem dele na sua vida. Você tem em você a imago Dei, a imagem do Criador. Então, não fique cabisbaixo, abatido, desanimado. Não fique deprimido como se você não tivesse significado, como se você fosse só mais um e um pequenino no meio de uma multidão de pessoas. Deus sabe quem você é e sabe da particularidade da tua vida, te conhece pelo nome, te formou pelo nome. Antes de você existir, você já existia na mente de Deus. Você tem importância para Deus. Então, como nós cantamos muitas vezes, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Não ande desanimado. Essa é a primeira implicação do fato de sermos imagem e semelhança de Deus. A segunda implicação, nós não podemos diminuir o outro de maneira nenhuma. Não há ser humano de segunda classe. Não há ser humano de segunda classe. Por mais que o mundo e a sociedade tenham diversas hierarquias, diversas formas de colocar as pessoas numa organização, eu e você não podemos fazer parte disso. Para nós, quem serve não é menor do que aquele que é servido. Um garçom não é menor do que um cliente. Para nós, quem tem menos recursos financeiros não é menor do que aquele que tem mais. Para nós, aquele que não aparece nas manchetes, aquele que não é famoso, tem tanto valor como o ator global que tem mais destaque atualmente, que eu nem sei quem é, porque não vejo mais novelas há muitos anos, graças a Deus. Para nós, o presidente do país tem o mesmo valor do que, infelizmente, o mendigo que está à rua sem teto. Porque para Deus, os dois têm o mesmo valor, porque os dois carregam em si mesmo a imagem desse Deus Criador. E é muito fácil para mim e para você entendermos que nós temos valor pelo simples fato de que somos criatura de Deus, mas nem sempre é tão fácil entendermos que o outro também tem esse mesmo valor pelo mesmo motivo. Para nós é muito mais fácil, na maioria das vezes, sermos perdoados, encontrarmos o perdão de Cristo, do que estendermos esse perdão para aqueles que nos magoam. Da mesma forma, para nós é muito mais fácil nos reconhecermos de suprema importância, independente do que temos ou somos ou fazemos, mas não é tão simples reconhecer a suprema importância
de outro ser humano pelo mesmo motivo. Mas esse é o chamado para mim e para você. Você quer saber quem você é? O teu chamado, o conhecimento de quem você é passa por isso. Por reconhecer que o outro é tão importante quanto você. E é assim que Deus age muitas vezes com a gente, no mesmo momento que revela a nossa grandeza. Somos imagem semelhante dele, também revela a nossa fraqueza de estendermos esse reconhecimento para o outro. Mas a minha cura passa pela cura do outro. O meu propósito, o meu significado passa pelo propósito e significado do outro. Eu sou completo não somente quando me encontro no Senhor, mas quando encontro o outro nele também. O quanto você tem encontrado o outro em Deus. O quanto você tem encontrado o valor do outro em Deus. Quando você perceber, quando eu e você conseguirmos viver isso de maneira mais plena, os dois significados do fato de sermos criados à imagem de Deus. O primeiro, de que nós temos valor pelo simples fato de que somos criatura de Deus, somos imagem e semelhança dele, independente dos das nossas realizações. Como seres humanos nós temos valor, mas o outro também tem esse mesmo valor. Ele é um igual. Ele é um igual. Se você e eu conseguirmos viver isso de forma mais plena em 2021, nós vamos ter mais humanidade nesse ano. E é esse o nosso chamado, então. Vou terminando aqui para o ano de 2021. Primeiro, conhecer a Deus, reconhecer a sua grandeza, colocá-lo onde somente Ele pode estar, acima de tudo e de todos. Para isso, nós precisamos contemplar mais a criação, diminuir o nosso ritmo, contemplar a criação, mas não somente a criação. Assim como Davi tinha a palavra, nós precisamos contemplar a palavra, que é onde Deus se revela de forma mais plena em Jesus. O pôr do sol revela a grandeza de Deus, assim como o Evangelho revela a grandeza de Deus. A cigarra e o seu canto revela a grandeza e a majestade e a beleza do seu Criador, assim como o Apocalipse revela a grandeza daquele que vai concluir aquilo que começou. Pare, diminua o ritmo e contemple o seu Criador, para que você possa conhecer mais ainda quem Ele é. Que 2021 seja um ano em que eu e você desejamos cada vez mais conhecer o nosso Deus na criação e em sua palavra. E também que 2021 seja o ano que conheçamos mais esse Criador e a nós mesmos, conhecendo a nossa importância, porque somos imagem e semelhança dele, procurando nesse conhecimento a saída da depressão, a saída da ansiedade, a saída da falta de propósito e de expectativa para a vida, mas também conhecendo cura na medida em que eu reconheça o outro com a mesma dignidade, tão importante quanto eu, porque também é a imagem e semelhança do Criador. Então, que haja mais Deus e que haja mais humanidade em 2021. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana. Que haja graça abundante do Senhor para você viver essa realidade cada vez mais. A plenitude do conhecimento do seu Criador. A capacidade de colocá-lo acima de tudo e de todas as coisas. E o reconhecimento de que nele você tem valor. Na mesma medida de que o outro também tem valor. E conhecendo isso, receber de forma mais plena o chamado de tornar o mundo um lugar melhor. Que só vai ser possível se houver mais Deus, se houver mais revelação de Deus em Jesus e se houver mais humanidade a partir de mim para o outro, na mesma medida. Em nome de Jesus. Senhor, fala